Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E hoje continuamos a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema muscular. Nós terminamos o vídeo da semana passada com essa figura, a qual mostra para vocês, onde vocês podem ver, né, as partes do néfron, ou seja, os elementos tubulares do néfron, certo? Nesta figura aqui, que eu também mostrei para vocês, vocês observam os elementos vasculares do néfron. Tá? E eu chamei a atenção de vocês no vídeo anterior, e hoje eu faço isso de novo, tá? Para que vocês pensem sempre na função dos néfrons a partir de uma relação muito íntima entre os elementos tubulares do néfron, as partes do néfron, certo? E os elementos vasculares do néfron, ou seja, os vasos sanguíneos que irrigam o néfron e que essa figura está mostrando para vocês, certo? Bom, então, essas duas primeiras figuras, só para lembrar um pouco da nossa conversa da semana passada, certo? A partir de agora, eu vou começar a falar sobre os processos que acontecem no néfron, tá? E que fazem com que o rim seja uma espécie de filtro do nosso sangue, tá? E, evidentemente, que esses processos sobre os quais nós vamos conversar acontecem ocorrem graças a esta relação que existe entre elementos vasculares e elementos tubulares do néfron. Vocês vão ver que esses processos são, na verdade, trocas entre os elementos vasculares e os elementos tubulares do néfron. Por isso eu tentei caracterizar bem para vocês essas estruturas do néfron, certo? Muito bem. Essa figura, vocês estão vendo aí, mostra justamente esses três processos que acontecem no néfron. E vocês podem observar na legenda ali que cada um deles aparece já com o seu nome e a flecha vermelha, por exemplo, indicando para vocês aonde ocorre filtração. Tá? Se vocês considerarem os elementos tubulares do néfron, a filtração envolve cápsula de Bowman, certo? E cápsula de Bowman é esta estrutura aqui, que eu já mostrei para vocês na figura anterior lá. Isto aqui é cápsula de Bowman, certo? Isto aqui é cápsula de Bowman. E envolve também os elementos vasculares. Neste caso, os capilares glomerulares. Então, essas estruturas aqui, mostradas para vocês, estão representando os capilares glomerulares. Certo? Então, aqui acontece filtração, envolvendo capilares glomerulares e cápsula de Bowman. Certo? Muito bem. Então, é o seguinte, pessoal. Quando o sangue chega aos néfrons, sempre pela arteríola aferente, depois que ele passa pela arteríola aferente, ele chega nos capilares glomerulares. Muito bem. E se vocês considerarem a quantidade de sangue que chega nos capilares glomerulares como 100%, imaginem 100% do sangue chega, ou melhor,
Imagine a quantidade que chega nos capilares glomerulares, que seria 100% de sangue. Então, 80% das substâncias presentes nesse sangue que chegou no glomérulo é filtrada, ou seja, sai dos capilares glomerulares e passa para a cápsula de Bowman. Tá? Então, filtração é isso, é a passagem de substâncias da corrente sanguínea para o fluido glomerular, certo? Em outras palavras, é a passagem de substâncias que estão circulando no sangue, na altura dos capilares glomerulares, e passam para o fluido glomerular, na altura da cápsula de Bowman. Isso é filtração. As substâncias saem da corrente sanguínea na altura dos capilares glomerulares e caem no fluido glomerular na cápsula de Bowman, certo? É só aí que acontece a filtração, envolvendo, mais uma vez, capilares glomerulares e cápsula de Bowman, certo? Praticamente tudo que está circulando na corrente sanguínea pode ser filtrado em condições fisiológicas. Obviamente que a principal substância filtrada, porque é a que mais tem no sangue, é a água, né? E junto com a água vai praticamente tudo que está na corrente sanguínea pode ser filtrado, com exceção de proteínas plasmáticas de alto e médio peso molecular, ou seja, proteínas muito grandes, não conseguem sair dos capilares glomerulares. E também células sanguíneas em condições fisiológicas, né? Especialmente os eritrócitos, né? Os glóbulos vermelhos, também não devem ser filtrados. Normalmente não são filtrados. Tá bem? Muito bom. Além da filtração, vocês observam nesta figura também os locais onde acontece reabsorção e os locais onde acontece secreção. Tá? Essa legenda traz também para vocês o sentido em que as substâncias se movimentam. Por exemplo, as substâncias que são filtradas, elas saem do sangue e vão para o fluido glomerular, ou seja, para a luz, né, para o lúmen do néfron. As substâncias que são reabsorvidas fazem o sentido contrário, o caminho contrário. Elas saem do fluido glomerular e vão para o sangue. As substâncias que são secretadas, o caminho é o mesmo das substâncias filtradas, mas filtração e secreção são processos diferentes, tá? A única coisa que é igual é o caminho, ou seja, as substâncias que são secretadas, assim como as substâncias que são filtradas, saem do sangue e vão para o fluido glomerular, certo? Bom, então vamos explorar um pouquinho mais essa figura antes da gente passar para a próxima e falar mais sobre filtração. Então vocês estão vendo aqui, ó, que no túbulo proximal as substâncias podem ser reabsorvidas, ou seja, saem do fluido glomerular e caem na corrente sanguínea. Já quando o sangue está nos capilares peritubulares. Aqui no ramo descendente da alça de Henle, mesma coisa, ocorre reabsorção. Substâncias podem ser reabsorvidas aqui no ramo descendente da alça de Henle e também no ramo ascendente da alça de Henle. Ou seja, na alça de Henle também ocorre reabsorção. Substâncias saem do fluido glomerular e vão para os capilares, vão para o sangue, né, nos capilares peritubulares.
Lá no túbulo distal, também acontece reabsorção. As substâncias saem do túbulo distal e caem nos capilares peritubulares. E ainda, aquela última porção do néfron, que conhecemos como ducto coletor, também acontece reabsorção. Tá? Sempre a flecha aqui mostrando o sentido em que as substâncias se movimentam, ou seja, do fluido glomerular para o sangue. Então, reabsorção ocorre ao longo do néfron, como vocês podem ver aí, exceto na cápsula de Bowman, exceto lá nos capilares glomerulares e na cápsula de Bowman. Lá não ocorre reabsorção, mas em todas as outras porções do néfron ocorre reabsorção. Mas o principal local de reabsorção, e essa flecha aqui, ó, mostra isso para vocês, é o túbulo proximal. Tá? Então, o principal local de reabsorção é o túbulo proximal. Por isso que esta flecha aqui é maior do que as outras flechas que representam reabsorção. Certo? Nós vamos voltar a falar sobre reabsorção e aí eu vou explicar por que o principal local de reabsorção é o túbulo proximal. Muito bem. Deixa eu trocar de cor aqui. Além de filtração, além de reabsorção, vocês podem observar que esta figura mostra para vocês também os locais onde ocorre secreção. E o principal local de secreção também é aqui, ó, nos capilares peritubulares e túbulo proximal. Aqui é o principal local de secreção, assim como é o principal local de reabsorção. Mas ocorre secreção também em outras partes do néfron. Na alça de Henle, muito pouca secreção. Este autor aqui prefere dizer que não ocorre secreção na alça de Henle. Por isso que ele nem colocou flecha de secreção aqui na alça de Henle. Outros autores acreditam que ocorra em pequena quantidade secreção, certo? Mas além do túbulo proximal, também ocorre secreção lá no túbulo distal, ou seja, muitas substâncias também saem da corrente sanguínea, dos capilares peritubulares, e retornam ou passam para o fluido glomerular. E lá no ducto coletor, a mesma coisa. Substâncias também são secretadas. Certo? Muito bem. E existe uma equação que mais tarde vocês vão entender, quando nós já tivermos falado sobre os três processos de forma mais detalhada, mas que eu já vou adiantar para vocês assim. Tudo que for filtrado, ou tudo que é filtrado, menos o que é reabsorvido, mais o que for secretado, ou seja, tudo que é filtrado sai do sangue e vai para o fluido glomerular, menos o que é reabsorvido, ou seja, retorna do fluido glomerular para o sangue. Mas tudo que for secretado, ou seja, vai também do sangue para o fluido glomerular, é igual ao que será excretado. Por que eu estou falando em excreção agora? Porque aqui aparece uma flechinha representando excreção e representa para vocês que tudo que sai do néfron aqui pelo fluido glomerular vai cair na pelve renal, né, naquela porção central do rim,
Da pelve renal, através dos ureteres, vai para a bexiga, fica um determinado tempo armazenado na bexiga, até que a bexiga fique repleta e seja desencadeado o reflexo de micção, e através da uretra, então, sai da bexiga para o meio externo, né? Ou seja, é o reflexo de micção, é o ato de urinar. Então, excreção significa a eliminação dessas substâncias que passaram por processos de filtração, reabsorção, secreção no néfron e definitivamente o corpo decidiu que aquelas substâncias devem ser eliminadas através da urina, porque não são mais necessárias para o nosso organismo, portanto, devem ser eliminadas, ou estão em quantidade acima do necessário na corrente sanguínea e, portanto, uma parte delas deve ser eliminada, porque está sobrando na corrente sanguínea. Esse é o raciocínio do que será excretado, né? O que o nosso organismo não necessita mais, certo? Então, isso é importante também, pessoal, para que vocês entendam aquele aconselhamento, né, que a gente sempre ouve, que certamente vocês vão também usar muito na prática, que é a importância do indivíduo beber água, né? Uma certa quantidade de água considerável, né? O pessoal fala, a literatura nos diz, né? Até 2 litros de água, ou em média 2 litros de água por dia, né? Claro, isso depende um pouco se é inverno, se é verão, depende também do peso da pessoa, né? Mas, em média, o recomendável, digamos assim, é beber em torno de 1 litro e meio, 2 litros de água, né? Primeiro porque o nosso organismo é praticamente formado por água, né? Então, a água para nós é vital. E o que prova isso é que uma desidratação severa pode levar à morte, certo? Então, como se não bastasse isso, a água, como ela vai ser filtrada, ela será reabsorvida e será secretada na medida do necessário, muita água vai ser excretada, e junto com a água é excretado muitas substâncias que não são mais necessárias para o nosso organismo, certo? Muito bem. Então, esses são os 3 processos. A gente vai continuar falando mais sobre cada um deles, e hoje vamos falar um pouco mais sobre a filtração. Deixar isso aqui na tela só para que vocês possam congelar e copiar, se vocês quiserem, no resumo de vocês, tá? Vocês podem congelar a imagem e copiar. Basicamente, o que eu falei está aí. Algumas coisas sobre filtração. Aqui vocês estão vendo uma representação da cápsula de Bowman, com os capilares glomerulares, a legenda é autoexplicativa, não, aqueles podócitos ali, ó, que mostra, são células do epitélio da cápsula de Bowman, certo? Aqui, basicamente, também mostrando para vocês as substâncias que são filtradas, elas saem da luz dos capilares glomerulares, através dos poros ou das fenestrações que existem na parede dos capilares, né? Depois atravessam o epitélio da cápsula de Bowman, através de pequenos poros também que existem entre os podócitos, que são as células epiteliais, e aí caem no fluido glomerular, né? Atravessam lâmina basal e epitélio, né? Atravessa o endotélio capilar, a lâmina basal, o epitélio da cápsula de Bowman, e aí cai na luz da cápsula de Bowman. A figura também é bastante clara. E esta figura aqui mostra para vocês o porquê que acontece filtração aqui na cápsula de Bowman, nos capilares glomerulares, certo? Existe um termo que a literatura mostra,
literatura nos traz, que é corpúsculo renal. Corpúsculo renal refere-se a capilares glomerulares mais cápsula de Bowman. Tá? Então, a filtração ela ocorre no corpúsculo renal. Corpúsculo renal é esse conjunto formado por capilares glomerulares mais cápsula de Bowman. Tá? E o que vocês estão vendo aí representado, de novo, é o corpúsculo renal, ou seja, os capilares glomerulares e cápsula de Bowman. Muito bem. E nesse local existem 3 pressões. A primeira delas, vocês podem ver ali na legenda, é a pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? Quando todo mundo sabe, né, que o sangue ele exerce uma força na parede interna do vaso sanguíneo. Então, quando o sangue está passando pelas artérias, ele exerce uma pressão na parede interna da artéria. Este termo aqui, ó, tem água quente aqui dentro. Estou tomando mate, então tem água quente aqui dentro. É óbvio que esta água quente, ela está criando uma pressão dentro do termo. Ou seja, essa água, por estar quente, ela se expande e ela cria uma pressão na parede interna do termo. Isso serve para qualquer recipiente, né? Tanto é que, vocês não vão ouvir, mas eu abri aqui e saiu, né? Saiu aquele barulhinho. Muito bem. Qualquer recipiente que tenha líquido no seu interior, o líquido exerce uma pressão na parede interna deste recipiente. Isso é com qualquer, é com o termo, é com a água da piscina, é com uma água na garrafa, qualquer, tá? E assim é quando a gente considera o sangue contido no recipiente, que é o vaso sanguíneo. Então, o sangue exerce uma pressão na parede interna do vaso sanguíneo. Quando o vaso sanguíneo em questão é uma artéria, a gente chama essa pressão de pressão arterial, né? E esta pressão arterial, esta pressão que o sangue exerce na parede interna das artérias, ela é aferida, né? Ela é quantificada e daí a gente tem o que a gente chama de pressão arterial, né? Que é aquela famosa 12/8, né? Condições fisiológicas, média, né? 12/8, na verdade, 120/80, né? Mas aqui o nosso vaso sanguíneo não é uma artéria. Aqui o vaso sanguíneo são capilares, são os capilares glomerulares. Então, essa pressão não é chamada de pressão arterial, é chamada de pressão hidrostática, certo? E a pressão hidrostática aqui nos capilares glomerulares, ela já foi quantificada e se sabe que ela é de 55 milímetros de mercúrio. mmHg, Hg é o símbolo do mercúrio, lá da tabela periódica, né? Se vocês lembrarem. Então, milímetros de mercúrio é uma unidade para se representar pressão, tá? Não é a única, mas é bastante usada, principalmente quando a gente se refere a essas pressões sanguíneas. Então, milímetros de mercúrio, tá? mmHg, 55 milímetros de mercúrio. Esta é a pressão que o sangue exerce na parede interna dos capilares glomerulares. E esta pressão, como vocês podem ver na flecha que ele desenhou ali, que eu estou tentando representar em verde aqui, é uma pressão no sentido sangue, cápsula de Bowman, certo? Então, ela é uma pressão do sangue em direção à cápsula de Bowman, que ela é uma pressão gerada pela força que o sangue faz na parede interna das artérias. Por isso que ela é uma pressão no sentido sangue, fluido glomerular, como vocês estão vendo. Muito bem. Também, além da pressão hidrostática, existe uma pressão que é chamada de pressão osmótica coloidal. Antigamente,
essa pressão osmótica coloidal era mais chamada de pressão oncótica, mas é a mesma coisa, tá? E esta pressão osmótica coloidal, ela é formada pelas, como vocês estão vendo ali, né? Pelas proteínas plasmáticas, tá? Pelas proteínas plasmáticas, deixa eu pegar outra cor, que não são filtradas. Não são filtradas porque são muito grandes, então elas não saem da corrente sanguínea. Mas elas, ao ficarem aqui, elas criam uma força de atração, porque vocês sabem, né, que a água ela tem uma tendência a sempre ir atrás do soluto, certo? Então, como está sendo filtrado muita água, é como se a concentração dessas proteínas no sangue aumentasse, né? Porque saiu muita água que estava diluindo essas proteínas e é como se essas proteínas ficassem mais concentradas aqui no sangue na altura dos capilares glomerulares. E isto cria uma atração para a água. A água sai, porque a pressão é grande, a pressão hidrostática é grande. Então, boa parte da água deixa o sangue e vai para o fluido glomerular. Mas ao sair água, uma boa parte da água, essas proteínas plasmáticas, elas ficam mais concentradas. E aí elas criam uma força de atração para a água. Não é que a água volte, a água não volta, a água sai. Mas não sai toda porque tem essa força de atração que meio que freia a água. Então, boa parte da água vai sair para o fluido glomerular, mas não toda. Não sai toda, porque existe essa força de atração que vai sendo criada pelas proteínas plasmáticas na medida em que a água vai sendo filtrada, tá? Então, essa força de atração, esta pressão osmótica coloidal, também já foi quantificada e ela é de 30 milímetros de mercúrio. O que a pressão osmótica tem de diferente da pressão hidrostática, além da sua origem, né, é o sentido, ou seja, a pressão osmótica coloidal, ela é uma força no sentido contrário à pressão hidrostática, como a flecha mostra para vocês aqui também, certo? Ela é uma força no sentido fluido glomerular, sangue. Não é que saiam substâncias do fluido glomerular aqui na cápsula de Bowman e retornem para o sangue. Não, isso não acontece. É só uma força de atração, tá? Que existe dos capilares glomerulares em relação ao fluido glomerular. Tá? É uma força de atração. Nós estamos falando em forças aqui por enquanto. Nós não estamos falando em movimentação de substâncias. É só forças existentes aqui, certo? Muito bem. Existe ainda uma terceira pressão aqui, que é chamada de pressão do fluido glomerular sobre a cápsula de Bowman, porque eu acabei de dizer para vocês que todo líquido contido em um recipiente cria uma pressão na parede interna do recipiente. Pois bem, o fluido glomerular é um líquido, né? Inclusive pode ser chamado de líquido glomerular, se vocês preferirem. E este líquido glomerular, por ser um líquido, né? Ele obedece à lei, ou seja, ele cria uma pressão na parede interna do recipiente. E esta pressão é justamente essa que é chamada de pressão do fluido glomerular sobre a parede interna da cápsula de Bowman. E esta pressão, ela é no sentido fluido glomerular sangue, ou seja, esta pressão, como está mostrado aqui, ó, ela tem o mesmo sentido da pressão osmótica coloidal. E esta pressão também já foi quantificada. E se sabe que ela é, em média, de 15 milímetros de mercúrio, certo? Então, nós temos aqui três pressões.
Uma delas no sentido sangue, fluido glomerular, e duas delas no sentido fluido glomerular, sangue. Se nós colocarmos essas três pressões numa equação matemática bem simples, que está mostrada para vocês aqui, ó, nós temos o seguinte. Deixa eu colocar entre parênteses aqui. Nós temos o seguinte. Vocês lembrarem das aulas de matemática, vocês vão lembrar que tudo que está entre parênteses a gente resolve primeiro, né? Então, se eu colocar um sinal de mais aqui, ó, e colocar o 30 e o 15 entre parênteses, vocês resolvem primeiro essa equação, ou seja, 30 mais 15. 30 mais 15, óbvio, que são 45, tá? Então, 30 mais 15, ou seja, são duas pressões no mesmo sentido, então elas se somam. Se somar 30 com 15, dá 45. Então, existe uma pressão de 45 no sentido fluido glomerular, sangue. E aí, vocês pegam o 55, que é no sentido sangue, fluido glomerular, como vocês estão vendo ali, e aí vocês têm, né? 55 menos 45, que, obviamente, é 10. Tá? Então, 10 milímetros de mercúrio é a pressão de filtração média. Ou seja, como 55 é maior que 45, a pressão hidrostática, que é a primeira aqui, ó, ela é mais forte, ela se sobrepõe às outras duas. O tamanho da flecha já está mostrando isso. E é por isso que ocorre filtração aqui, porque é a pressão que empurra substâncias do sangue para o fluido glomerular é maior do que as outras duas pressões que empurrariam, né? Do fluido glomerular para o sangue. Então, nada, tudo aqui é filtrado, ou seja, tudo aqui se movimenta no corpúsculo renal, tudo se movimenta no sentido sangue, fluido glomerular, porque a pressão hidrostática é maior do que as outras duas, certo? E o fato de ser 10 milímetros de mercúrio, a pressão média, faz com que as substâncias se movimentem numa determinada velocidade e que, ao final de 24 horas, nós somos capazes de filtrar em torno de 180 litros. Formar 180 litros de fluido glomerular. É óbvio, né, pessoal, que a maior parte, mais de 99% desse fluido glomerular que se formou, ele não vai ser excretado. Nós não excretamos 180 litros de urina por hora, né? Por dia, óbvio que não, né? Então, 99% do que for filtrado vai ser reabsorvido, ou seja, vai retornar para a corrente sanguínea, porque é um filtro, tá? Certo? Então, assim, ó, existe uma taxa de filtração glomerular, que é a TFG. Essa taxa de filtração glomerular é a quantidade filtrada, é a quantidade formada de fluido glomerular, então é a quantidade que se filtra por unidade de tempo. E essa unidade de tempo pode ser dias, pode ser horas, podem ser minutos, enfim. Então, 180 litros por dia. Essa é a TFG. Se vocês quiserem saber a TFG por hora, é só dividir, né? 180 litros por 24 horas. Aí vocês vão ter a TFG por hora. Se vocês quiserem saber a TFG por minuto, é só pegar este resultado e dividir por 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Aí vocês vão ter a TFG
por minuto. Vocês vão ter lá 2 litros por minuto, algo assim, tá? Se quiserem fazer esse cálculo, tranquilo. Então, isso aqui é para que vocês entendam por que ocorre filtração. Tá? O que faz com que ocorra a filtração apenas no corpúsculo renal. Porque aqui é que existem essas 3 pressões. Ao longo do néfron, a história é um pouco diferente. Tá? Então, reabsorção e secreção não ocorrem por estas razões. Ocorrem por outras razões, que a gente vai ver quais são. Tá? Então, pessoal, eu estou terminando, já estouramos o nosso tempo. Tá? Eu queria dizer para vocês 2 coisas agora. Primeiro, este é o nosso último vídeo de 2020, certo? Hoje é dia 14, a próxima segunda-feira será dia 21 e, portanto, já será o recesso de final de ano, tá? Então, nós retornaremos às atividades remotas em janeiro, tá? Naquela primeira segunda-feira lá, agora eu não lembro bem, mas é a primeira segunda-feira depois do dia 2. Não sei se 4, 5, algo assim. Tá bem? Bom, não se desesperem de tanta saudade dos vídeos, né? Eles retornarão em janeiro. Estou brincando. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: desejo para vocês, para a família, para os amigos, um excelente final de 2020, né? Primeiro, um excelente Natal. É uma data que a gente relembra, né? Jesus Cristo. Religião é fundamental, seja ela qual for, todas são boas, mas é fundamental se ter uma religião, certo? Não é uma questão de acreditar em Deus. Deus existe, acredite ou não. Tá? É muita pretensão do ser humano, eu diria até burrice, com o perdão da expressão, do ser humano, não entender tudo que ele não é capaz de criar. Ou seja, tudo que o ser humano não é capaz de criar, foi Deus que criou, né? Essa força maior. E essa força influencia na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então, não acreditar em Deus, eu respeito, mas para mim é burrice, certo? Então, pessoal, tenham um excelente Natal, desfrutem desses momentos com a família, depois um excelente final de ano, né? 2020 não foi um ano fácil, foi um ano bem difícil para todos nós, talvez o ano mais difícil para a humanidade dos últimos 100 anos, né? Talvez desde... Bom, nós não vivemos a Segunda Guerra intensamente aqui, né? Quem viveu a Segunda Guerra foi basicamente alguns países da Europa. Mas para nós aqui no Brasil, acho que o último grande caos assim talvez tenha acontecido há 100 anos atrás com a gripe espanhola, né? Então, sem dúvida, foi um ano muito difícil para nós. Então, vamos aproveitar esse final de ano, vamos torcer para que o ano de 2021 seja melhor e certamente vai ser melhor para todos nós, tá? Então é isso que eu desejo para vocês, para a família e para os amigos, um 2021 com muita saúde, com muita prosperidade, certo? Em todos os sentidos. E vamos que vamos, tá? Vamos com força e vamos com fé que vai dar certo, tá, pessoal? É isso. Obrigado por esse ano e nos encontramos em 2021, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.